Olá, boa noite, eu sou Carol Lasno e você confere conosco a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Tribunal de Contas da União identifica mais de 42 milhões de reais em movimentações suspeitas usadas em campanhas. E às vésperas da eleição, o Conselho Nacional de Justiça recebe denúncias de ameaças a magistrados. Os detalhes você confere a partir de agora, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Há pouco, o Tribunal de Contas da União divulgou um levantamento do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral que identificou mais de 12 mil casos de inconsistência nas doações dos gastos da campanha de 2018. O valor total dessas movimentações suspeitas passa de 42 milhões de reais. Entre os casos com indícios de irregularidades estão doações feitas por mortos, por desempregados e por beneficiários do programa Bolsa Família. O TCU identificou 113 inscritos no Bolsa Família que doaram quase 90 mil reais, sendo que o único beneficiário destinou 4 mil reais para a campanha. Segundo a lei eleitoral, a doação de pessoa física está limitada a 10% dos rendimentos brutos do ano anterior ao pleito. Há também 9 doadores mortos ligados a doações de mais de 7 mil reais. A amostragem foi feita pelo Tribunal de Contas da União com base na movimentação declarada à Justiça Eleitoral e disponível até 29 de setembro. E a gente segue falando de eleições e de suspeitas de irregularidades. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu denúncias de mais de 16 mil atos irregulares cometidos por candidatos e aliados durante o período eleitoral. A Carolina Pimentel, da Agência Brasil, tem as informações para a gente. Boa noite, Carol. Essas denúncias foram feitas por eleitores por meio de um aplicativo, né? Conta pra gente. Isso mesmo. Boa noite, Carol. Bem, a maioria das denúncias feitas pelo aplicativo Pardal foi de propaganda irregular, mais de 11 mil registros. Esse aplicativo foi lançado pelo TSE em 2016 e neste ano foi atualizado. O objetivo é incentivar o cidadão a fiscalizar a campanha e participar do combate à corrupção eleitoral. Dá para denunciar, por exemplo, propaganda irregular nas ruas, compra de votos, uso de máquina pública ou gastos indevidos de campanha. As informações são apuradas pela Justiça Eleitoral e a maior parte das denúncias veio do Nordeste, mais de 5 mil, seguido do Sudeste, onde mais de 4.500 queixas foram feitas. Obrigada, Carol. Daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouquinho. E no Maranhão, a sede de um grupo de comunicação foi alvo de buscas e apreensão também por conta de propaganda eleitoral irregular. A gente vai até a redação da TV Brasil para saber os detalhes com Luanda Belo. Boa noite, Luanda. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. A Justiça Eleitoral determinou busca e apreensão na gráfica escolar que pertence ao sistema Mirante de comunicação. 500 mil panfletos com conteúdo difamatório a 2 candidatos ao Senado foram impressos no local. Todo o material foi apreendido, foi encaminhado à Justiça Eleitoral, que determinou ainda a multa de 50 mil reais caso o material fosse republicado e produzido. O suplente de vereador e candidato a deputado estadual pelo PRTB, Paulo Roberto Pinto Carioca, assumiu toda a responsabilidade pelo material que foi produzido, apresentando inclusive nota fiscal. Ele foi ouvido na sede da Polícia Federal, juntamente com outras 4 pessoas que faziam a distribuição dos panfletos no centro da cidade. Todos foram liberados em seguida. A Justiça Eleitoral também realizou ações na sede do PRTB e no comitê de campanha do candidato. Em nota, o sistema Mirante afirmou que não possui qualquer responsabilidade sobre o conteúdo do material apresentado e que seguiu todos os trâmites legais, apresentando inclusive a nota fiscal e identificação do CNPJ no candidato no material impresso. Lasno. Obrigada, Luanda. Ainda falando sobre eleições, a Jéssica Gonçalves, da Rádio Nacional, traz para a gente algumas informações importantes de serviço para o eleitor. Boa noite, Jéssica. Oi, Carol, boa noite para você e para todo mundo. Pois é, falta menos de uma semana para a votação do primeiro turno e uma das coisas que o eleitor deve ficar atento é com a ordem de votação na urna. Diferentemente das votações anteriores, este ano a escolha na urna para deputado foi invertida. Agora, o deputado federal deve ser escolhido antes do estadual ou distrital. Assim, a ordem é a seguinte: primeiro para deputado federal com 4 dígitos, depois para estadual ou
distrital, com 5 dígitos cada. Em seguida, a escolha para a primeira e a segunda vaga no Senado, com 3 dígitos. Por fim, a votação para o cargo de governador, com 2 dígitos, assim como para o cargo de presidente da República, o último a ser escolhido pelos eleitores. É importante o eleitor ficar atento a essa ordem para não correr o risco de acabar anulando o voto sem querer. A gente lembra também que o eleitor deve levar todo o tempo que achar necessário para votar, conferir se digitou certinho os números e observar a foto que vai aparecer na urna para ver se é aquele candidato mesmo que ele quer escolher. E outra informação que a gente ressalta também é que o eleitor pode buscar no site do TSE as informações sobre sua seção e zona eleitoral, assim como o endereço delas. A opção está na página principal, basta inserir o número do título de eleitor. Para quem esqueceu o registro do documento, uma alternativa é preencher o nome da mãe e a data de nascimento. O sistema apresenta o número do título, a seção, a zona, o endereço e o município. Carol. Obrigada, Jéssica. E como a Jéssica disse, falta menos de uma semana, na verdade 4 dias, para o primeiro turno das eleições. Este ano, os brasileiros vão eleger 513 deputados federais. E você sabe qual o papel deles na Câmara? É o que a gente explica agora na narração de Paulo Leite. Os deputados federais são os representantes do cidadão no Congresso Nacional. Cada estado tem direito a um número específico de parlamentares, que é proporcional ao tamanho da população, como determina a Constituição. O Acre, por exemplo, tem atualmente a quantidade mínima, 8 deputados. Já São Paulo tem 70 representantes na Câmara. E qual é a função de um deputado? São eles que criam e alteram leis ou mesmo anulam as que já existem. Os deputados federais também podem fazer mudanças na nossa Constituição. Quem ocupa uma cadeira na Câmara tem ainda a função de fiscalizar o Poder Executivo. Apenas os deputados federais podem abrir um processo de impeachment e autorizar que o Supremo Tribunal Federal processe o presidente da República. Os deputados têm mandato de 4 anos. E ontem o IBOPE divulgou mais uma pesquisa de intenção de votos para presidente da República. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos então acompanhar os resultados. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, permanece em primeiro. Em 20 de agosto, ele tinha 20% das intenções de voto. Em 26 de setembro, foi para 27%. Agora está com 31%. Fernando Haddad, candidato do PT, tinha 4% em agosto. Na última pesquisa, foi para 21% e agora manteve 21%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9%, foi a 12% e agora teve 11% das intenções. Geraldo Alckmin, do PSDB, estava com 7%, foi para 8% e manteve os 8%. Marina Silva, da Rede, estava com 12%. Na última pesquisa, teve 6% e agora ficou com 4%. João Amoedo, do Novo, marcava 1%, foi a 3% e agora manteve os 3%. Álvaro Dias, do Podemos, estava com 3%, depois caiu para 2% e manteve o índice. Henrique Meirelles, do MDB, estava com 1%, foi a 2% e manteve o índice. Cabo Daciolo, do Patriota, começou a pesquisa com 1%. No último levantamento, teve 0%. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 1%, manteve 1% e agora ficou com 0%. Vera Lúcia, do PSTU, tinha 1% em agosto, foi para 0% e manteve o resultado. Eimael, do Democracia Cristã, tinha 1%, caiu para 0% e agora continua com 0%. João Goulart Filho, do PPL, tinha 1%, foi para 0% e agora não foi citado pelos entrevistados. No dia 20 de agosto, 29% dos entrevistados disseram que iriam anular ou votar em branco. Esse número foi a 11% na última pesquisa e agora são 12%. Não declararam o voto ou não sabem em quem votar eram 9% em agosto, depois 7%, agora são 5%. O IBOPE também pesquisou a rejeição aos presidenciáveis. Os entrevistados responderam em quais candidatos eles não votariam de jeito nenhum. Vamos aos resultados dos 5 primeiros colocados. Jair Bolsonaro tem 44% de rejeição.
Fernando Haddad, 38%, Marina Silva, 25%, Geraldo Alckmin, 19% e Ciro Gomes, 18%. O Ibope também pesquisou possíveis cenários de segundo turno. Em um segundo turno entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 45% disseram que votariam em Ciro e 39% em Bolsonaro. Brancos ou nulos, 13%. Não souberam ou não opinaram, 3%. No cenário entre Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, 42% disseram que votariam em Alckmin, 39% em Bolsonaro. Eles estão tecnicamente empatados. Brancos ou nulos foram 17%. Não souberam ou não opinaram, 3%. Se os candidatos fossem Jair Bolsonaro e Marina Silva, Bolsonaro teria 43%. 38% votariam em Marina. 17% votariam branco ou nulo. E 2% não souberam ou não opinaram. Em um segundo turno entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, 42% dos entrevistados responderam que votariam em Haddad e 42% votariam em Bolsonaro. Os candidatos estão empatados. Brancos ou nulos somam 14%. Não souberam ou não opinaram, 3%. O levantamento foi feito nos dias 29 e 30 de setembro e ouviu 3.010 eleitores em 208 municípios do país. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Estado de São Paulo e registrada no TSE com o número BR 08650/2018. E o agressor do candidato Jair Bolsonaro, do PSL, foi denunciado pelo Ministério Público Federal. Eu chamo de novo a Carolina Pimentel, da Agência Brasil, aqui ao meu lado, que tem mais informações sobre esse assunto. Carol. Bem, Adélio Bispo de Oliveira, ele que esfaqueou Jair Bolsonaro no mês passado durante um ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi denunciado por atentado pessoal por inconformismo político. De acordo com a Procuradoria, ele colocou em risco o regime democrático ao tentar interferir no resultado das eleições. O argumento é de que Adélio planejou o ataque com antecedência com o objetivo de tirar Jair Bolsonaro da disputa. O autor da denúncia, o procurador Marcelo Borges, usou o depoimento do acusado e também elementos obtidos na investigação, como o histórico de navegação dele na internet, mensagens de celular e manifestações políticas dele, Carol, nas redes sociais. Obrigada, Carol. E antes da gente encerrar esse bloco, a gente fala sobre um atentado que colocou em prova a segurança dos magistrados a poucos dias do primeiro turno das eleições. Ontem, um homem atirou contra o juiz Carlos Eduardo de Moraes e Silva, no fórum da cidade de Vila Rica, em Mato Grosso. O criminoso, identificado como Domingos Barros de Sá, era investigado pelo juiz numa ação de homicídio. Domingos Barros foi morto pelos seguranças do tribunal. Segundo relato de testemunhas e imagens do circuito interno de segurança, o homem teria entrado armado na sala de audiência e disparado contra o juiz, acertando o ombro do magistrado. Ele foi levado ao pronto-socorro do município e depois transferido para um hospital em Palmas, Tocantins. O juiz recebeu alta hoje. O Conselho Nacional de Justiça informou que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso está fazendo um diagnóstico para melhorar a segurança dos prédios do Poder Judiciário. A intenção é implantar um sistema de controle no acesso de pessoas, com alarmes e detectores de metais. O CNJ informou ainda que vai apoiar todas as ações relacionadas à segurança dos magistrados, servidores e visitantes nas instalações das unidades jurídicas. E no próximo bloco a gente traz mais notícias dos corredores do poder. É daqui a pouco, a gente volta já. Olá, eu sou Carol Lasno e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. E neste bloco eu chamo o repórter Paulo Leite, aqui em Brasília, para trazer informações sobre a decisão do STF que manteve a candidatura de Antony Garotinho ao governo do Rio de Janeiro barrada. Boa noite, Paulo. Oi, Carol, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido da defesa de Antony Garotinho que questionava uma decisão tomada aqui mesmo pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que na semana passada o TSE
confirmou a negativa da candidatura de Antony Garotinho. Antes, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral também do Rio de Janeiro, tinha negado essa candidatura por 2 crimes, porque Garotinho foi condenado por 2 crimes, enriquecimento ilícito e também improbidade administrativa. O ministro Celso de Mello disse o seguinte: antes de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, a defesa de Garotinho teria que recorrer aqui ao Tribunal Superior Eleitoral, porque ainda há recursos a serem discutidos aqui no tribunal. Só depois passaria de fase, portanto, e chegaria ao Supremo Tribunal Federal. Essa é a decisão, Carol, portanto, com você. Obrigada, Paulo. Eu sigo falando de judiciário e sobre STF, agora a respeito das decisões divergentes entre os ministros Ricardo Lewandowski e Luiz Fux a respeito da autorização para que o ex-presidente Lula concedesse uma entrevista dentro da sede da Polícia Federal em Curitiba, onde ele está preso. O ministro Lewandowski autorizou a entrevista e depois o ministro Fux deu outra decisão proibindo. Eu volto a falar com a Carol Pimentel aqui ao meu lado, porque hoje o ministro Luiz Fux participou de um evento aqui em Brasília e procurou amenizar esse tipo de divergência, né, Carol? Foi, ele participou desse evento e disse que entre ele e os colegas do Supremo existem dissensos, mas não discórdia. O ministro Luiz Fux participou de uma solenidade de comemoração aos 30 anos da Constituição Brasileira na Ordem dos Advogados do Brasil. Ele falou em nome do STF, porque é vice-presidente da Corte, e o ministro Dias Toffoli, que é o presidente, não conseguiu ir ao evento. Lá, o ministro Luiz Fux diz que fazer justiça é muito difícil e fazer justiça no Supremo Tribunal Federal é mais difícil ainda. Nesse ponto, ele disse contar com a ajuda dos colegas da Corte, apesar dessas divergências. No discurso feito de improviso, Fux também mencionou o preâmbulo da Constituição, que diz que todo poder emana do povo. Segundo ele, as decisões judiciais devem representar o anseio da sociedade em relação à justiça. A Constituição afirmar que todo poder emana do povo e para o povo ele deve ser exercido, significa dizer não que nós tenhamos que fazer uma pesquisa de opinião pública para decidirmos, mas que quando estão em jogo razões morais, razões públicas, nós devemos proferir uma decisão que represente o anseio da sociedade em relação à justiça. Para relembrar essa divergência entre os ministros, no último fim de semana, o ministro Luiz Fux atuou como presidente do Supremo em exercício e revogou uma decisão do ministro Lewandowski, que autorizava o ex-presidente Lula a conceder uma entrevista de dentro da cadeia. Ontem, o ministro Ricardo Lewandowski deu um novo despacho reafirmando a decisão anterior. E aí foi a vez do presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, intervir e suspender mais uma vez essa decisão, até que o assunto, Carol, seja discutido no plenário do STF. Obrigada, Carol, pelas informações. Bem, e a Procuradora-Geral, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal que reabra um processo contra o deputado federal e candidato à presidência da República, Cabo Daciolo. Jéssica Gonçalves, na Rádio Nacional, conta pra gente os detalhes desse caso. Jéssica. Bom, Carol, Raquel Dodge pediu ao STF que reveja a decisão de extinguir uma ação penal contra o deputado e candidato Cabo Daciolo do Patriota. Nessa ação, ele é acusado de formação de quadrilha por ter participado de uma greve da Polícia Militar e dos Bombeiros na Bahia em 2012. Na época, ele não era deputado e foi, junto com outras 11 pessoas, denunciado também por peculato, dano e roubo qualificados, além de estelionato contra a Associação dos Policiais e dos Bombeiros do Estado da Bahia. No ano passado, baseado na lei da anistia, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, declarou a extinção da punibilidade de Cabo Daciolo, mas a procuradora-geral alega que a lei da anistia não deve repercutir na acusação de formação de quadrilha. Além disso, ela considerou que existem omissões a serem corrigidas e que é necessário restabelecer o processo para que seja apurada a suposta conduta criminosa do parlamentar. Raquel Dodge defende ainda que a denúncia oferecida originariamente pelo Ministério Público do Estado da Bahia narra que o grupo do qual Daciolo fez parte
praticou crimes comuns, como a ocupação da sede do Poder Legislativo Estadual, intimidação à população civil, roubo de veículos, paralisação forçada de serviços públicos de transporte coletivo e dano ao patrimônio público e particular. Nós ainda não conseguimos contato com a defesa de Daciolo. Carol. Obrigada, Jéssica. E ontem nós mostramos aqui nos Corredores do Poder alguns trechos da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci e por isso queremos fazer uma correção. Nós dissemos que o ex-ministro, durante a delação, afirmou que as campanhas do PT custaram, em 2010 e 2014, aproximadamente 600 e 800 milhões de reais, respectivamente, e que o valor era 4 vezes maior que os apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, o valor é quase 3 vezes maior que o apresentado nas prestações de contas ao TSE. E após a retirada do sigilo do depoimento de Palocci à Polícia Federal em abril, a ex-presidente Dilma Rousseff criticou em nota as acusações do ex-ministro e o juiz Sérgio Moro. Segundo a nota, é estarrecedor que a delação seja acolhida a poucos dias das eleições gerais. Ela afirma que Palocci inventou a informação de que suas 2 campanhas teriam arrecadado 1 bilhão e 400 milhões de reais. De acordo com Dilma, o valor é absolutamente falso. A nota ainda diz que a afirmação de Palocci só permite chegar a uma conclusão, que o ex-ministro sabe onde se encontra 1 bilhão de reais, já que o valor declarado e aprovado pelo TSE é cerca de 1/3 disso. Agora vamos falar sobre o incêndio que destruiu 90% do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A tragédia completa 1 mês hoje. Por isso, nós conversamos com Flávia Grossi, que está na nossa redação no Rio de Janeiro. Oi, Flávia, boa noite. Boa noite para você, Carol, para todos que nos assistem. Essa data de 1 mês foi lembrada hoje por estudantes, pesquisadores e também funcionários do Museu Nacional com um abraço simbólico e também uma salva de palmas. Esse incêndio destruiu 90% do museu, que foi a primeira instituição do país. Em setembro, o Ministério da Educação liberou quase 9 milhões de reais que devem para reforçar a parte do prédio, evitando o risco de desabamento e também para a retirada dos escombros e a recuperação do que sobrou do acervo. Segundo o MEC, esse valor pode se estender para até 12 milhões de reais, caso a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que administra o museu, comprove a necessidade. Carol. Obrigada, Flávia. E mudando um pouco de assunto, vamos falar de mercado de trabalho. Os idosos estão adiando cada vez mais a aposentadoria. Além do envelhecimento da população ao longo dos anos, o número de pessoas com mais de 60 anos no mercado de trabalho aumentou. Então, voltamos a conversar com a Carol Pimentel, da Agência Brasil, que traz mais detalhes para a gente. Carol. Bem, os dados do IBGE mostram o seguinte, que os idosos ainda são um grupo com menor participação no mercado de trabalho, mas esse percentual vem aumentando. Passou de 5,9% em 2012 para 7,2% este ano. São 7 milhões e meio de idosos trabalhando atualmente no país. E o Estatuto do Idoso, que completou 15 anos ontem, garante a esse grupo o exercício da atividade profissional com respeito às condições físicas, intelectuais e psíquicas dos idosos. Ontem também foi o Dia Nacional e Internacional do Idoso. O Ministério da Saúde divulgou um estudo com dados inéditos sobre o perfil dessas pessoas aqui no Brasil. De acordo com o levantamento, mais de 75% dos idosos dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. A maioria fez pelo menos uma consulta médica nos últimos 12 meses e a pesquisa aponta também que nesse período mais de 10% deles foram hospitalizados uma ou mais vezes. Outra informação importante é que cerca de 70% dos idosos do país sofrem de alguma doença crônica. Obrigada, Carol. E uma última notícia. A partir desta semana, a Receita Federal vai enviar cartas para cerca de 383 mil contribuintes em todo o país, para que eles corrijam erros nas declarações de imposto de renda relativas ao exercício de 2018.
Segundo a Receita Federal, essas declarações apresentam indícios de inconsistência que podem resultar em autuações futuras. E uma informação importante, não é preciso comparecer à Receita para fazer as correções. Tudo pode ser resolvido pela página receita.fazenda.org.br. Caso o contribuinte não aproveite a oportunidade para se autorregularizar, pode ser intimado formalmente para comprovação das divergências. E a gente encerra o nosso programa aqui e voltamos amanhã. Muito obrigada pela companhia. Tchau.